Oi, som, teste. Oi, som, teste, oi. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Ele pediu para fazer o ID, para pregar o Evangelho a toda criatura. Capítulo 16 de Marcos, no versículo 15. Diz assim: e lhe ordenou enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Né? A salvação é só em Jesus Cristo. Passou disso é doutrinas de demônio. Né? A salvação só está nele. Se você não crê nele, você vai ser condenado. Se você crê nele, você vai ser salvo. Porque há dois caminhos, céu e inferno. Por isso que ele disse: quem crê em mim será salvo. Porém, os que não crerem vai ser condenado. Vai ser o quê? Lançado no inferno. Né? Porque não quer crer no Filho unigênito de Deus, como fala lá no capítulo 3 de João. Né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você só vai chegar a Deus através de Jesus Cristo. Você só vai ter a salvação através de Jesus Cristo. Né? Não há outro caminho, não há outro. Né? Se estão te ensinando essas doutrinas de demônio que te ensinam dizendo que todas as religiões levam a Deus, não. Muitas religiões estão levando muita gente para o inferno. Todas as religiões vão levar muita gente para o inferno. Né? Porque o verdadeiro evangelho é esse que está aqui. Se estiver ensinando uma doutrina ao contrário do que está aqui, é doutrina de demônio. Né? Você pagar dízimo, né? Você fazer voto, dar dinheiro para esses pilantras, pastor, vagabundo, essas lideranças religiosas, né? Porque é o que? Maior fonte de lucro. Como está escrito lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, fala que a religião é a maior fonte de lucro. Pedro ele já tinha alertado sobre isso, capítulo 2 de 2 Pedro. Né? Ele disse: no final dos tempos vão surgir falsos profetas, que vão introduzir heresias de perdição, e que por conta da ganância de dinheiro, esses pilantras vão fazer o que? Das pessoas o que? Negócio. É a Igreja Universal, Adventista, Testemunha de Jeová, né? Igreja Batista, Igreja Mundial, que é aquele do Vaqueiro, né? Mato Grosso, lá em Mato Grosso, quase todas as terras dele. Por quê? Por conta de ganância, é vagabundo, pegando dinheiro do povo. A Igreja da Graça, desgraçando a vida das pessoas, né? Igreja Universal fazendo sacrifício para demônio, está aqui. Um altar que foi oferecido pelo prefeito daqui, né? Que hoje ele não é mais prefeito, mas foi pelo ex-prefeito, né? Letra R, petista, né? Liderança aí religiosa, né? Não, irmão, ele não é religioso, é da macumba ele, né? Da feitiçaria, é satanista. O R é satanista, né? Toda essa turma do PT é satanista. E muitos outros que estão, dependendo da liderança, é satanista. Né? Pastor hoje virando o quê? Prefeito, governador, vereador, deputado, por quê? Por conta de quê? Da ganância. Jesus Cristo não chamou ninguém para ser prefeito, nem governador, nem fazer parte de política, não. Você não vai ver nenhum dos discípulos, nem profeta, nem o próprio Jesus se aliando a sistema político, né? Jesus Cristo disse: ide pregar o Evangelho. Capítulo 28 de Mateus, ele fala: ide e fazei discípulo. Não é para fazer o quê?
Não é para fazer das pessoas o quê? Pastor, né? CNPJ, tá aí um CNPJ aqui, ó, Igreja Universal. Tem várias empresas aqui, ó, e ela tá no meio. CNPJ é empresa, né? São doutrinas de demônio, doutrinas de demônio, que está induzindo as pessoas o que? Ao erro, né? A praticar o erro, né? Fazer sacrifício a demônio, a Moloque, como fazia o povo antigamente, fazia sacrifício a Moloque, né? Aí, ou seja, muitos pastores o que? Entrando na política, não quer pregar o evangelho, não quer pregar a verdade. Manda ele vir aqui pregar isso que eu vou estar pregando, e olha que eu comecei, nem terminei. Eu já fui ameaçado já de prisão e tudo já, viu? Já, porque eu prego sobre a idolatria, sobre os padres, né? Doutrinas de demônios, sobre os pastores, sobre a macumba. Eu estava pregando na macumba lá, da idolatria lá da Iemanjá. Chamaram a polícia, eu ia sendo preso, né? Pastor já me ameaçou, né? São pilantras, rapaz. Prega um evangelho mentiroso. Eles não pregam o verdadeiro evangelho, não. Eles pregam um evangelho para ganhar dinheiro, né? Então, se você está dentro dessa doutrina, você está sendo participante. Se você não largar esse sistema, se você não crer no verdadeiro evangelho, você vai ser lançado no inferno, porque há dois caminhos, céu e inferno. Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê vai ser condenado, né? E é exatamente isso que eu vou estar falando agora, preste atenção, né? Capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19. Olha o que é que diz. Você já parou para pensar para onde é que vai tua alma se tu morrer? Tu acha que todo mundo que morre vai para o céu? Não, irmão, todo mundo que morre vai para o céu. Vai mesmo, vai. Então preste atenção no que eu vou ler aqui para tu. Isso aqui não é ensinado dentro dessa doutrina do demônio, Igreja Universal, Batista, Assembleia de Deus, né, Testemunho de Jeová. Ele só vai falar o quê? Ó, um dia o sofrimento vai acabar, viu? Todo mundo vai para o céu, vai todo mundo pegado na mão, vai para o céu. Independente se você está na prostituição, está servindo ao diabo, servindo a imagem de escultura, né? Está fazendo as obras da lei, dando dízimo, né? Fazendo sacrifício de tolo. Ó, todo mundo vai para o céu, vai mesmo. Preste atenção então aqui. Você vai passar a lista de quem vai dar o inferno, né? Pastor, não prega isso não, nem padre também. Padre está ensinando o povo a ir para o inferno, pregando sobre imagem de escultura, a adorar a imagem de escultura, pedra, que nada pode fazer, que aquilo ali é morto. Você está adorando o diabo. Oséias 14, leia lá, né? Aqui, ó, capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19, diz assim, ó: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Esse homem rico aqui, ele queria viver uma vida de forma regalada. Assim são quem? Os pastores, né? Estão vivendo luxando, pegando aí dízimo, que era alimento, não era dinheiro, né? Era alimento e outra, era para levar para quem? Para os órfãos e para as viúvas, né? E para os levitas, que não tinha herança, porque a herança dele era Deus. Era alimento. Aí eles converteram isso em dinheiro. Por quê? É lucro. Dinheiro você faz o quê? Faz viagem. Dinheiro você compra o quê? Carro. Dinheiro você compra prédio, né? Compra mansão. É de Macedo comprou a Record como? Não, ele foi na fé, ele usou a fé. Não, foi, usou o dinheiro. Dinheiro de quem? Do povo, né? Tem mansão, tem casas aí. Os pastores, sabe qual é o salário do pastor da Universal? Eu vou te dar aqui um canal para você assistir, né? Você que está na Universal, preste atenção. Assiste lá, Natan Silva. Natan Silva, ex-bispo da Universal. Ele fala tudo sobre a doutrina, essa doutrina de demônio. Qual outro, irmão? Marcelo Roque, né? Marcelo Roque. Vai lá que ele vai falar para você sobre o que é a Igreja Universal. Qual outro, irmão?
O outro, deixa eu lembrar o nome do outro, é não sei o que Vieira, esqueci o nome dele aqui, né? Mas vai nesse daí, Marcelo Roque Natan Silva, que ele fala qual é o salário dos pastores da Universal. E outra, eles têm empresa, pessoas laranja, que eles contratam ali para abrir empresa, no nome dos laranja. Claro que não vai ser o nome dele, mas a empresa são deles. Entendeu que é laranja? Vai precisar o que é isso aí? Não é laranja, vai vitamina C não, laranja chupar não, viu? Esqueça isso. É pessoas usadas para abrir empresa. Esses caras são pilantra, recebem alto salário, né? O Natan Silva disse que o salário lá era 12 mil, na época, isso em 2015, quando eu conheci o canal dele, era 12 mil, agora deve estar em torno de 30 mil, e olha lá, e daí aumenta, viu? Vai depender do que for o braço direito lá do Ed Macedo, aquele satanista. Não pense que ele é filho de Deus não, viu? Aqui, ó, daqui também. É doutrina. Quero ver ele vir aqui ajudar os pessoal aqui. Porque a igreja antigamente primitiva, sabe o que é que ela fazia? Vai ler lá Atos dos Apóstolos. Eles, quando recebiam o Espírito Santo, sabe o que ele fazia? Ele pegava tudo que tinha, vendia e distribuía cada um segundo a sua necessidade. Agora me diga, se os pastores fazem isso, esses pilantras, não fazem. Por quê? Porque é ganância. Né? Ele pega esse dinheiro. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores, né? Igreja Universal da época, as pessoas eram carro forte, mas carro forte saindo de lá. Dinheiro, mais dinheiro. Vai na igreja, vai lá na Universal no tempo de sacrifício agora, pode ser que tenha diminuído. Por quê? Porque tem um Pix. Hoje é Pix, é cartão, né? São empresas, é CNPJ, né? A igreja antigamente fazia isso, eles eram unidos. Aí disse, não irmão, mas ele levava a oferta dele para Pedro, sim, ele levava a oferta, colocava no pé de Pedro, sabe o que Pedro fazia? Pegava aquele dinheiro e distribuía, cada um, não tinha necessidade necessitado nenhum. Agora esses caras fazem o quê? Pegam o dinheiro todo para eles, para a ganância dele. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2 fala que no final dos tempos vão surgir muitos falsos profetas, que vão introduzir heresias de perdição e que por conta da ganância vão fazer o que? Das pessoas o que? Negócio. Vai ler 2 Pedro para você ver, capítulo 2. Ele nunca vai ler isso. Capítulo 24 de Mateus, Jesus Cristo falou, ó, vão vir muitos em meu nome, viu? Cuidado para que você não seja enganado. Se você não lê a Bíblia, você é enganado. Você está sendo guiado por esse filho do diabo, cego, guiando cego. Ou seja, ele cego, guiando você cego para onde? Para o inferno. E assim era esse homem, vivia uma vida de forma regalada, né? Aqui, ó. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico, né? Esse homem Lázaro aqui é como hoje, interpretando o que? O cristão. Porque Jesus Cristo disse, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Aquele que quer vir a mim, leve-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem vai seguir a Cristo vai padecer sofrimento. Então pense você que vai ser igual a esses caras que estão no ar-condicionado, né? Nos apartamentos, carro de luxo, né? E manda ele vir para aqui pregar. Eu já fui ameaçado, já para você que não sabe, né? Eu já fui ameaçado de prisão e tudo mais, né? Por quê? Porque eu não prego mentira, eu prego a verdade. Prego contra a idolatria, contra o pecado, contra o sistema religioso político, pastores entrando na política por dinheiro. Você acha que ele está entrando lá para fazer alguma coisa por você? Não, é por dinheiro, tudo por ganância, né? Porque você sabe que salário de político, né? Junta aí, está lá. Né? Além do salário da Universal, junta aí ainda recebe o dinheiro aí do quê? Da Universal ainda. E salário alto, viu? São doutrinas de demônio. Capítulo 4, né? De 1 Timóteo. Continuando aqui, ó. Ó, Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do homem rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Né? Agora chegou o dia em que houve a separação. Aqueles que viveram uma vida de forma regalada, isso eu não estou falando só para os pastores, não é só para os padres, não, estou falando no geral. Se você vive na obra da carne, no pecado que eu vou estar passando a lista, vai descer ao inferno se não se arrepender, né? E eu vou estar passando a lista aqui, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, leia lá.
Já vou adiantando, muita gente não vai passar aqui, mas eu vou adiantar para você, pode ler lá. Né? E assim chegou o dia, presta atenção, o mendigo tinha o nome escrito no livro da vida, foi salvo. E o rico não tinha, foi para o inferno. Agora presta atenção aqui, ó. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu, e foi o quê? Sepultado. Pronto, o homem rico só foi para onde? Foi para onde? Para o inferno. Assim são essas lideranças, pastores, político satanista que fez esse altar aqui, ó, para oferecer sacrifício ao diabo. João Pessoa foi oferecido ao diabo, viu? João Pessoa, né? Aí, ó, o altar aqui, ó, altar pagão. Muita gente passa despercebido de tirar foto, é uma coisa bonita. Isso aqui foi oferecido pelo satanista R, o prefeito R, né? Conclua aí que você sabe quem é que eu estou falando, né? Foi no tempo dele. Ele fez saltar aqui, ó, né? Aí muita gente acha bonito, mas sabe o que isso aqui pode afetar, né? Para uma população de uma cidade. Por quê? Está sendo oferecido aqui ao diabo, não é a Deus. E Deus não precisa de sacrifício, não. Deus ele precisa de quê? De obediência. Deus quer a tua obediência, não é sacrifício de tolo, igual é oferecido dentro dessas doutrinas de demônio. Não é porque Jesus Cristo ele ofereceu sacrifício uma única vez. Padeceu uma única vez pelo nosso pecado, né? Não é preciso oferecer vários sacrifício oferecido ao diabo, esses sacrifícios que são feitos na Universal e em outras doutrinas aí, né? É aqui, ó, sacrifício oferecido a Moloque, como está aqui esse altar aqui, ó. Quero ver os pastores aí, ou a testemunha de Jeová que está aqui na frente, ou outros que ficam aqui, ver se eles pregam sobre isso. Prega não, rapaz. Vai ver que aqui os reis passados faziam. E provocava a ira de Deus, para você ver que aquilo que Deus fazia, matava, né? Os reis eram destruídos, vinha inimigos para destruir eles, como aconteceu com o rei Manassés. Quem era ele? Era o rei filho de Ezequias, né? Ezequias foi um homem justo, aí após a morte dele, aí veio o filho dele, oferecer sacrifício a Moloque, ofereceu até o próprio filho. Aqui, altar aqui, ó. Era isso que os reis passados, alguns deles faziam, né? E outros que eram levantados, que não aceitavam isso, ia lá e derrubava tudo, né? Mas não, é pastores sendo conivente, padres sendo conivente. Quero ver ele pregar sobre isso aqui. Ele não prega porque tem medo. Sabe de quem? Da maçonaria, que a maçonaria está dentro da religião, da política e da religião, né? Que eles têm medo, porque eles sabem se ele falar vai ser coagido e tem medo. Aqui não tem medo não, viu? Pode me filmar. O cara ainda agora estava tirando foto aqui, né? Ou filmando, não sei o que ele estava fazendo. Pode entregar ao Ministério Público aí, pode fazer o que for. Eu não tenho medo, eu vou para a prisão, né? Capítulo 16 de Apocalipse, Jesus falou, ó, se for para ir para a prisão, vai, viu? Capítulo 13, perdão. Se for para ir para a prisão, vai, né? Não deve temer a homens, não. Continuando aqui, ó. E o homem rico foi sepultado, que viveu uma vida de forma regalada, pronto, foi para o inferno, né? Continuando aqui, ó. Mas no Hades, olha aqui onde é que o homem rico estava, no que viveu uma vida de forma regalada, olha aqui onde é que ele estava, no inferno. Mas no Hades, ou seja, no inferno, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Estava lá em tormento, em chamas, né? Está até hoje lá. Muitos pastores falam que isso aqui é parábola. Não, isso aqui aconteceu, viu? Isso aqui não é parábola não, porque tem nome, tem local, né? Não é parábola não, isso aqui aconteceu, né? Então gritou, olha ele gritando lá do inferno, para Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água, a ponta do dedo e refresca a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. A estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. E Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Vai viver o resto da eternidade aonde? Queimando no inferno, né? Por quê? Que viveu uma vida de forma regalada, no luxo, né? E lá no capítulo 2 de 2 Pedro fala que os falsos profetas já estão condenados. A condenação dele não tarda, já está decretada desde a fundação do mundo.
Né? Assim são esses pastores e padres que estão pregando mentira para o povo. Né? Que não querem se arrepender, estão pregando mentira, ensinando o povo a idolatrar a imagem de escultura Aparecida, a São Jorge, que são demônios. Né? Capítulo 10 de 1 Coríntios fala que quem presta sacrifício a ídolo não está prestando sacrifício a Deus, mas sim a demônios. Né? E lá no capítulo 4 de 12 de Oséias fala, 4:12 de Oséias fala que por trás das imagens de escultura há espíritos enganadores, de prostituição, de feitiçaria, toda a imundícia. Aí você está lá adorando imagem de escultura achando que aquilo ali é Deus, não, aquilo é o próprio diabo, que tu está adorando, se prostrando diante dela. É barro aquilo ali, eu vou chegar lá. Eu vou chegar em Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 18. Vou chegar lá. Né? Aqui, ó, continuando. Né? E ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito em meio a essa chama. Olha o que Abraão falou. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Não quis viver uma vida com Cristo, não quis entregar a vida para Jesus. Pronto, vai viver a vida totalmente aonde? No inferno. Porque a salvação é só em Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu por mim, por você, e ressuscitou ao terceiro dia, após a morte dele, está ao lado do Pai. Né? E ele vai voltar, viu? Capítulo 24 de Mateus, ele vai voltar. Né? Ele vai voltar, e vai vir com grande ira, ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Eu vou chegar lá. Continuando aqui, ó. Aí o pai diz mesmo assim: olha, teve um familiar meu que morreu. Ele era cachaceiro, ele era idólatra, adorava Aparecida, meu irmão. Ele, pai, ele adorava Aparecida, adorava, tá certo. E o que mais? Ele também era homossexual, Ele era homossexual, gostava de fumar uma maconha, um cigarrinho. Não, aí o pai diz: não, minha filha ou meu filho, faz o seguinte, pega um terço, acende uma vela do tamanho dessa árvore, a árvore mais alta que tiver aqui. Acende uma vela e vai rezando nessas bolinhas aí, que teu familiar vai sair do inferno, vai mesmo. Agora presta atenção, né? Porque aqui fala que não existe purgatório, doutrina de demônio ensinado por padre. Porque quem morre sem Cristo vai direto para o inferno, assim como esse rico. Não tem outra. Não adianta você querer, não, é isso, é aquilo, não, mas vai para o inferno, rapaz. Né? E eu vou lhe dizer por quê. Eu vou ler aqui os livros, vou chegar lá ainda. E se você quiser ficar aí, fique, você vai ver a lista. Né? Continuando aqui, ó. Né? E ele disse que existe purgatório, existe, presta atenção, ó. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros, ou seja, do céu para o céu, ou do céu para o inferno, não consigam. Tão pouco passe de lá, do seu lado para o nosso. Ou seja, quem está no inferno não vai sair de lá, vai continuar lá pelo resto da eternidade. Né? Vão ressuscitar no último dia, porque já estão condenados, e vai apenas receber a condenação para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Eu vou chegar lá no capítulo 20 de Apocalipse, vou chegar lá, assim que eu encerrar aqui essa parte, né? E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tão pouco passe de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou, ele continuou, o rico estava no inferno queimando, né? Suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Ele no inferno, ele lembrou, porque quem está no inferno vai lembrar, né? Vai lembrar das coisas que viveu aqui, né? Vai ver os salvos no céu, aí o sofrimento vai aumentar, né? Porque a salvação dele, não tem mais salvação para ele, vai à eternidade, lago de fogo e enxofre, inferno, né? E ele pediu para que avisasse os irmãos dele. Olha o que aqui Abraão falou para ele, preste atenção, lá vai. Aqui, ó. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam.
Por isso que Jesus Cristo diz que quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto, o Evangelho está sendo pregado. Quer dar ouvido? Dê. Se não der, pronto, naquele último dia tu vai ser julgado. E se teu nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser lançado no inferno. Né? Vou chegar lá, capítulo 20 de Apocalipse, vou chegar lá. Mas ele insistiu, não, para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. As pessoas não vão dar ouvido. Eu estou vivo aqui pregando o Evangelho. O Evangelho está aqui, Jesus Cristo está vivo. Comprou lençol, você ganha uma linha da caneca, viu? Comprou lençol, você ganha uma linha da caneca. Temos também travesseiro um pouquinho mais chique, apenas R$14,99. Toalhas de banho infantil, apenas R$19,99. Olha, hoje é Narciso. É a metade da cueca furada. Olha lá no Narciso, vem de cueca, viu? Só R$5,99 a cueca box mais confortável do universo. Corre que tem promoção, tem preço baixo para você que está querendo fazer aquela surpresa de café da manhã no dia 12, dia dos namorados, né, amigo? Olha aí, não vai passar batido não. Vá buscar bandeja romântica lá na Narciso. Bandeja romântica hoje você só paga R$24,99. Temos também lindas sonhas, apenas R$9,99. Lá na Narciso você também encontra uma variedade em cabelos de sala, grande, bonito, a partir de R$39,99. Lá na Narciso em Chavais, viu? Na Narciso Magazine. Lembrando, tem sobrando mesmo. O homem rico queria que fosse alguém lá para avisar os irmãos dele, os 5 irmãos, para que ele também não fosse para lugar de tormento. E Moisés disse: se ele não ouve aos profetas, tão pouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? O Evangelho está aqui, foi escrito por quê? Por profetas. Né? Os apóstolos de Cristo. Né? Para aviso meu e para aviso seu. Se ele disse: se não se arrepender, infelizmente, vai conhecer a morte. Né? Então foi isso que aconteceu com o rico. O rico que viveu uma vida de uma forma regalada, que viveu mundanamente, né? Então foi lançado no inferno. Olha aqui, o que é que diz mais? Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu estou vivo pregando para você. Aí você diz: não, irmão, isso aí não foi escrito por homens, não. Isso aqui foi escrito por homens, né? Que foram conduzidos pelo Espírito Santo para escrever isso aqui, para aviso meu e para aviso seu, porque isso aqui vai acontecer. Vai acontecer. E você tem que estar preparado para isso, né? Preparado em Cristo. Porque se você continuar vivendo mundanamente, pode ter certeza, um dia você vai morrer. E se você morrer, para onde é que vai a tua alma? Se pergunte para você mesmo, pergunte para você mesmo, se você morrer hoje, você está salvo ou está condenado? Né? Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Mortos, grandes e pequenos, todos aqueles que morreram antes, ou aqueles que vão morrer antes da volta de Cristo, antes do julgamento, né? Vão estar diante de Deus. Aqueles que estão no inferno vão ressuscitar, né? Vão ressuscitar como está escrito lá no capítulo 5 de João, né? Os que dormem no sepulcro vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem para a vida eterna, os que tiverem feito mal para a morte eterna e inferno, né? Vai estar diante de Deus. E aqui, ó,
Estão diante de Deus já. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Livros, preste atenção nesses livros. Né? Você vai entender o porquê que eu estou falando. Isso aqui, ó. Alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Os livros foram abertos e as pessoas foram julgadas pelas observações que estavam no livro. Obras, que obra? Obra da carne. Que obra da carne são essas? Eu vou chegar lá em Gálatas, capítulo 5, vou chegar lá. Né? Se arrepende, se você estiver nesse pecado aqui, ó, isso é para você. Se arrepende, porque se você morrer nesse pecado, pode ter certeza, é para o inferno que você vai. Né? Continuando, o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Feito com o quê? Com o corpo. Tudo que você está fazendo com o seu corpo está sendo escrito lá em cima. O pecado que você está fazendo, seja no oculto, você que está no homossexualismo, você que está traindo sua esposa, o cara que está traindo a sua esposa, a esposa traindo o marido, no adultério, na fornicação, né? Vou falar sobre isso, essa lista está lá, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, assim como em Gálatas 5, vou chegar lá nessas obras, né? E tem mais, né? Então a morte e o Hades, ou seja, a morte e o Hades, ou seja, que as pessoas que estão no inferno, ressuscitou, olha para onde é que elas foram. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, né? Esta é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Segunda morte. Se você não for encontrado escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então se arrependa enquanto há tempo, né? Vou chegar na lista agora. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Preste atenção. Cada um foi, aquelas pessoas que vão estar diante de Deus, vai ser julgado segundo as suas obras. Obras da quê? Da carne. Agora preste atenção que as obras da carne, cada um foi julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno. Olha aqui o que é as obras da carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, são elas, imoralidade sexual. A pessoa que vive na imoralidade sexual, no sexo aí, à vontade aí, fora do casamento, né? Na imoralidade sexual, no homossexualismo, né? No lebianismo, quase não saía a palavra, lebianismo. Mulher com mulher, homem com homem, né? Vai chegar lá nessa parte dos homossexuais, viu? Vai chegar lá, né? Eu estava pregando lá na praia, lá o cara passou e disse, ó, é crime isso aí, viu? Crime para quem? Né? Se a palavra está falando que os homossexuais não vão herdar o reino de Deus, vão descer para o inferno. Aí tu vai, tira foto, faz vídeo e manda para o Ministério Público para tu ver. Se eu tenho medo, tenho medo não, viu? Já fui ameaçado de prisão já. Estou aqui, firme, com Cristo, entregando o Evangelho. Né? Não tem isso não tem que temer a homens não. Jesus Cristo disse, ó, não temer a homens. Porque o homem só mata o corpo, mas antes temer a quem? A mim, que pode pegar tanto o corpo como a alma e lançar no inferno. Né? Estava pregando em Bahia lá, os caras ficaram de longe olhando sobre o tráfico. Aqui vai falar sobre o tráfico. Né? Capítulo 6 de Coríntios fala sobre, né, droga, né? Sobre aquele que usa droga. Vai chegar lá, né? Tem que temer homens não. Vai matar só o povo, não estou nem aí, né? Aqui, ó, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem,
Idolatria. Eu vou aprofundar mais nessa idolatria, viu? Você está adorando mais de escultura, tirando foto com esse demônio aqui, ó. Esse altar oferecido aqui ao diabo, foi oferecido pelo prefeito daqui, o R, né? Que foi governador depois. Isso aqui foi ele que fez, viu? Satanista. Né? Essa turma do PT aí é tudo satanista, rapaz. Né? Tudo satanista, tudo destruindo aí. Sabe quem é o chefe, né? Já sabe quem é o L, né? Faz o L, né? Tá aí, aqui, ó. O altar que foi oferecido ao diabo. As pessoas tiram foto de coisa linda. Mas isso aqui foi oferecido para... João Pessoa foi oferecido para o diabo, rapaz. João Pessoa está sendo a primeira cidade, né? Em termos de turismo. Eu prego muito ali na praia. Em termos de turismo, né? O quê? Ofereceu sacrifício ao diabo, né? Ofereceu sacrifício ao diabo. Esses caras são satanistas, governador daqui e esse prefeito aí. Os políticos em geral. Se pastor está lá também, é satanista também. Pastor não é para pregar, não é para ficar dentro de política, não. É para pregar o evangelho. Jesus Cristo lá no capítulo 28 falou aí de fazer discípulo. É fazer discípulo, pregador do evangelho, pregar o evangelho. Não é para fazer parte de política, não. Não é porque quem está na política é a maçonaria. E na religião também. Pede para ele, a Universal aqui, ó. Pede para ele pregar sobre isso aqui, ver se ele prega. Duvido, porque ele tem medo de quê? Do Ministério Público. Ele tem medo, né? De ser preso, né? Ele tem medo de quem? Principalmente de quem? Da maçonaria e do líder dele, o Ed Macedo, que é maçom, aquele filho do diabo, né? É maçom ele, viu? É satanista. Ele não pensa que ele crê em Deus, não. Em Jesus que ele crê, não. Ele crê no diabo. Tá, tu viu lá aquela arca lá? A arca da aliança, presta atenção, vou tocar na arca da aliança agora. Viu a arca da aliança que colocaram lá, aquela idolatria, aquele demônio lá? Não, irmão, a arca da aliança já tinha no passado, tinha sim no passado. Mas lá em Jeremias, capítulo 3, fala, ó, vai chegar um dia que não se fará mais a arca da aliança, nem tampouco se lembrará mais dela, nem se fará outra. Aí o filho do diabo estão fazendo o quê? Fazendo imagem de escultura, oferecendo sacrifício ao diabo, como esse altar aqui, que os políticos oferecem, né? Aí então o quê? Fazendo sacrifício para o diabo, para Moloque, esse sacrifício que é feito fogueira santa, né? Para arrecadar dinheiro. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valor, lá era carro forte, mas carro forte saindo lá de dentro, viu? Eu fazia parte da Universal, isso em 2009 a mais ou menos 2011. Né? Foi quando eu conheci um canal chamado Nathan Silva, lá em 2015 mais ou menos, que ele era ele era bispo, ele era bispo, ele é ex-bispo, né? Era bispo da Igreja Universal. Ele fala sobre o salário que esses caras recebem lá dentro e sobre os sacrifícios que ele faz lá dentro, né? Oferecido ao diabo, né? Esse ele é satanista. O Edir Macedo ele mesmo fala nos vídeos dele que ele diz que é satanista. Ele fala, ele não crê em Jesus Cristo não, rapaz. Ele crê no diabo. Esse sacrifício que é oferecido aí, presta atenção, é a Moloque, né? A Moloque, né? Que antigamente era uma imagem lá que tinha uma boca grande, que os reis antigamente, aqueles povos pagãos, pegavam seus filhos e jogavam no fogo. Né? Assim são esses líderes de hoje. Por isso que lá em 2 Pedro fala que esses caras já estão condenados, né? Já estão condenados. A condenação dele não tarda, porque não quer pregar a verdade, quer pregar o quê? Mentira, para desviar o povo da verdade. Pede para ele vir aqui pregar o evangelho, pregar isso aqui que eu estou pregando sobre o pecado, ver se eles pregam. Duvido, eles têm medo, né? Vou chegar nas imagens de escultura, viu? Vai chegar lá, né? Continuando aqui, ó. Impureza, libertinagem, idolatria, esses demônios, e feitiçaria. Você que está na macumba lá, né? Batendo tambor lá pro diabo. Você diz, eu vou ser salvo. Aí não, você vai pro inferno se você não largar isso, né? Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, né? A pessoa é egoísta, que quer tudo para si, né? Acha que, eu sou o melhor. Não, tu é um verme, rapaz. Tu não é um nada. Deixa tu morrer para tu ver se tu não vai ser comido pelos bichos. Tu vai voltar pro pó. Tu vai lá para o cemitério, né? E a tua alma vai para onde? Se tu morrer. Se tu não for salvo, vai pro inferno. Igual aquele homem rico que viveu uma vida de forma regalada. Foi pro inferno, né? Egoísmo, disseções, facções. Nessas lideranças facciosas aí, são facções religiosas, catolicismo romano e protestantismo,
né? A serviço de quem? Do diabo, da maçonaria. Que a maçonaria está lá dentro desse sistema evangélico, né? Como do catolicismo romano, né? Tá lá, continuando, facções, né? Inveja, embriaguez, tá vendo? O rico estava querendo uma gotinha de água, se não tinha água vai ter cachaça, né? Porque lá em Marcos, capítulo 9, fala que o inferno é só fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre, fogo e ranger de dente, é só isso que você vai ver, e outra, não é por um tempo breve, não, é eternidade no inferno, não vai sair de lá, é eternidade, né? Continuando, embriaguez, orgias, né? Sexo à vontade aí, né? Lá vai, orgia em tudo quanto se parece com essa perversidade, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Pronto, quem pratica isso aqui não vai herdar o reino de Deus, vai para onde? Direto para o inferno, né? Embriaguez, na idolatria, na feitiçaria, na droga, facções religiosas, liderança facciosa, né? Pegando dinheiro do povo, abrir empresa, abrir comércio, luxar, viajar, né? Porque antigamente o dízimo era o que? Era alimento. Pede, vai lá para a Universal e leva lá 1 quilo de macaxeira, ver se ele quer. Leva lá inhame para ver se ele quer, né? Não, irmão, mas aquele tempo não tinha dinheiro, tinha. Bem antes da lei já tinha. Lá em Abraão, quando Abraão foi comprar um terreno lá para sepultar a esposa dele, Sara, né? Ele pagou com o quê? Com dinheiro, né? José também foi vendido por moedas. E aí, tinha ou não tinha? Tinha sim, né? Aí as 11 tribos trabalhavam e pegavam os alimentos, tudo que era ali da terra, produzido, né? E levava para quem? Levava lá para o templo, levava para os levitas, os órfãos e as viúvas e os levitas. Esses caras dizem que são levitas, não, né? São fariseus, filhos do diabo, não tem nada de levita não, né? Era só aqueles lá, os sacerdotes, aqueles lá, né? Que servia a Cristo no templo, né? Que levava lá os alimentos para os levitas, para os órfãos e as viúvas. Hoje não, eles fazem o que? Eles tiram das viúvas, dos órfãos, né? Eles querem o dinheiro tudo para si. São filhos do diabo, é tudo para a ganância deles, rapaz. Por isso que lá em 2 Pedro fala que vão vir muitos, que por conta da ganância vai fazer das pessoas o que? Negócio, né? As pessoas estão indo o que? Para dentro das doutrinas do demônio, dar dinheiro para esses filhos do diabo, achando que está dando dinheiro para homem de Deus. Não, você está dando dinheiro para filho do diabo, rapaz, né? Pede para ele pegar o dinheiro lá e distribuir para as pessoas que estão passando necessidade lá dentro, né? Tem pessoas lá que não tem o que comer, né? Que precisa de uma cesta básica. Vê se ele faz isso, pega o dinheiro lá e compra para dar às pessoas. Não faz isso, né? Não faz isso. Por quê? Porque esses caras são gananciosos, ele quer tudo para si, são filhos do diabo, e a condenação deles não tarda, como está escrito lá em 2 Pedro, né? Continuando aqui, ó, né? Aqui, ó, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Isso aqui, idolatria, feitiçaria, né? Facção, ser facção por droga, né? Você que fica aí na parte de facção aí, né? É tráfico, é droga, abandona isso, rapaz. Isso vai te levar à condenação eterna para o inferno. Então abandona. E aí quanto tempo? Idolatria, imagem de escultura, adorar a Aparecida, São Jorge, esse mesmo demônio que está no catolicismo é o mesmo que está na macumba. Vai lá na macumba para você ver se a imagem de escultura está lá, é o mesmo demônio, não muda nada. O demônio é o mesmo, né? Continuando aqui, eu vou me aprofundar mais nas imagens de escultura, vou chegar lá. Continuando, né? Não herdarão o reino de Deus, quem pratica isso. Capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 6, a partir do versículo 9, perdão. Você tem que examinar as escrituras, né? Ir para o evangelho para não ser enganado, né? Hoje não tem que abrir templo, né? Não tem que abrir templo,
Para estar dizendo, não, vou levar. Ele cita o quê? Malaquias 3:10, né? Trazer o dízimo, a casa do tesouro, né? Para que haja mandamento, né? Para minha casa. Não, você está levando para a CNPJ, para a empresa. A casa antigamente era aquela. E hoje a casa é a qual? É aqui, ó, nosso corpo. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, nem tão pouco é servido por homens. Né? Aí estão abrindo o templo para fazer o que? Comércio. É empresa aquilo ali. Vai lá ver o tanto de dinheiro que sai lá de dentro. Né? É dinheiro e mais dinheiro, rios de dinheiro. Para o que? Para ganância desses caras. Né? Abrir empresa, comprar carro de luxo, apartamento, não é isso? É tudo para isso. Pede para ele pegar esse dinheiro aí e ajudar as pessoas que estão passando necessidade no meio da rua. Na rua, como fazia a igreja antigamente, que vendia tudo que tinha e distribuía cada um segundo as suas necessidades. Não tinha ninguém necessitado. Agora vai para dentro dessa doutrina de demônio para tu ver. Se não tem gente passando fome, se não tem gente lá dormindo no chão, né? Vai lá para tu ver. Continuando aqui, ó. Capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, que diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, né? Nem os idólatras, nem os imorais. Os imorais, aqueles que praticam imoralidade sexual, fora do casamento, né? Nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Cadê aqui? Nem os idólatras. Abacuque capítulo 2, versículo 18, presta atenção que fala sobre a idolatria. Você está servindo idolatria? É Aparecido, irmão, é São Jorge, como é? O outro, São João, está chegando São João aí, né? Comer milho, né? Comida oferecida ao diabo. Rapaz, meu irmão, né? Vamos comer muita canjica, irmão. Vamos lá. Oxe, irmão, é proibido, irmão, comer canjica não. Se você fizer na sua casa comer, não é. Mas se você for para essa festa pagã lá, já foi oferecida ao diabo. Se você comer, você está sendo participante. Né? Valeu lá onde está escrito isso, irmão. Capítulo 10 de 1 Coríntios, leia lá. Né? Leia lá capítulo 10 de 1 Coríntios que você vai entender o que eu estou falando. Né? Continuando. Aqui, ó, idolatria, Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 18, presta atenção que fala sobre idolatria. É São João, São Pedro, Santo Antônio, arrumar um casamento, né? Ser o quê? Irmão, adúltero, né? Os padres estão casando um bando de adúltero, os padres e os pastores. Eu vou chegar na parte do adultério, né? Isso aqui eles não ensinam não, viu? Dentro dessa doutrina não, presta atenção. Eu vou falar primeiro sobre a idolatria. Olha aqui o que é a idolatria. Abacuque 2. Abacuque 2, a partir do versículo 18, é um livro pequenininho. É um livro pequeno, mais ou menos de 3 capítulos. Mas de suma importância, que lá é que fala sobre a imagem de escultura. Presta atenção. O que é a imagem de escultura? Você adora Aparecida, Maria, São Jorge, essas imagens de pedra, né? Presta atenção que é a imagem de escultura. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artifício? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Imagem de escultura é ensinamento de mentiras. Lá vai, continuando. Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Imagem de escultura é algo inútil, é mudo, para nada serve. Aí não sei o que, irmão, para jogar no lixo, somente. Na minha casa tinha uma. Após a minha mãe falecer, eu peguei a imagem de escultura que ela tinha lá, quebrei, joguei lá fora. Quebrei todinha. Não, irmão, é tolerância religiosa, chama a polícia. Eu já preguei, já fui ameaçado, não estou nem aí. Pode chamar o Ministério Público, pode chamar o que for. Polícia, eu vou pregar a verdade para você se arrepender. Porque se eu não pregar aqui mentira para você, e você for para o inferno, eu também vou. Aí vai para o inferno eu e você. Então eu tenho que pregar a verdade para você.
Né? Se você, não quer saber não, então pronto, então tu vai pro inferno, se tu morrer. Né? Eu tenho que pegar a verdade. Você não ouviu? Quem tem ouvido para ouvir o que que ouça. Se não der ouvido, pronto, vai ser condenado. Porque os idólatras, capítulo 21 de Apocalipse, fala que os idólatras vão ser lançados no inferno. Capítulo 21, fala que os idólatras, os mentirosos, os covardes, quem são os covardes? Esses pastores e essas doutrinas de demônio que não tem coragem de ensinar a verdade. Né? Pede para os pessoal da Universal, Testemunho de Jeová, Adventista, falar isso aqui para você sobre idolatria, ver se ele fala. Ele não fala porque eles têm medo do que? Do Ministério Público, tem medo do que? Da maçonaria, que a maçonaria está introduzida tanto na religião, né? No geral, catolicismo romano, igreja evangélica, como na política. Né, desses corruptos, desses caras que criam leis, dizendo a tolerância religiosa, mas está escrito aqui, está escrito aqui, aí tu acha que eu vou ter medo, aí fica a polícia arrodeando de vez em quando, eu estou lá pregando do mesmo jeito, manda ele vir aqui para ele ver se ele não vai escutar, né, eu sempre prego ali, na parada de ônibus, aí fica cheio de polícia lá, eu fui ameaçado ali na praia, quando estava pregando sobre a idolatria da Iemanjá, fui ameaçado de prisão, tá no vídeo, tá aqui no canal, tá no canal. Né? Fui ameaçado, eu disse, eles não já ouviram? Pronto, se não se arrepender, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pronto, não já ouviram? Pronto, já era. Né? Então isso aqui é para você, idólatra. Né? Lá vai, Abacuque, continuando. Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis, para nada serve mais de escultura. Parecida a São Jorge, Maria está morta, mas não foi Maria que morreu por você, foi Jesus Cristo. Essas doutrinas de demônio, essas imagens de escultura, é tudo demônio. Oséias 4,12, vai ler lá. Continuando. Né? Ai daquele que diz a madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma o ídolo dar alguma orientação? Vai conversar com o ídolo, vê se ela vai dar alguma orientação para você. Chega diante dela, se prostra, começa a conversar com ela. Mexe o prato, minha filha, vá. Mexe os olhos, pisca os olhos. Eu vou ler Salmo 115 também, viu? É lá que está falando isso aqui que eu estou dizendo. Né? Pede para ela conversar contigo, bota ela no chão e vai, minha filha, vamos caminhar, vamos, igual aquele boneco boneco borne, né? Eu acho que é isso o nome, né? Os pessoal agora adotando boneco borne, para dizer que é filho, né? Boneco, rapaz, para você ver onde é que está a mente das pessoas, mente corrompida, né? Cauterizada, né? Aí vê de repente os pessoal que estão aqui no meio da rua, com os filhos, não tem coragem de ajudar. Aí se tiver ali um boneco borne, dizer, ó, meu filho está passando fome, um boneco que nem come, nem faz necessidade fisiológica, né, nem se mexe, aí vai ajudar o boneco borne, né? Meu amigo, para você ver onde é que está chegando, os pessoal estão com a mente cauterizada, né? São tempos terríveis, tempos difíceis, como está escrito lá em Timóteo, né? Ai daquele que diz a madeira desperta, ou ainda a pedra sem vida acorda, poderá de alguma forma ela dar alguma orientação? Conversa com ela, vê se ela vai dar orientação a tu. Está coberto de ouro e de prata, mas tais objetos não respira, não há espírito algum dentro dele. Vai começar a conversar com a imagem de escultura, rapaz, vê se ela fala contigo. Né? Além de ser uma abominação diante de Deus se ira com aquilo ali, por isso que você vê muita gente doente, com câncer, com doenças mentais, as pessoas ficando doidas no meio da rua, correndo para lá e para cá, conversando sozinho, por causa de quê? De imagem de escultura. Porque lá em Salmo 16 fala lá em Salmo 16 fala que as dores vão aumentar, as doenças vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Né? Aí você fica servindo um demônio, imagem de escultura, aí o diabo entra na tua casa, entra na tua vida, começa a trazer perturbação mental, câncer. A minha mãe era cheia de câncer, a minha mãe era cheia de doença. Ela tinha doença mental, ela tinha a diabetes tipo 2, tinha que estar aplicando insulina, tinha doença nos ossos, doença no fígado, por quê? Porque sempre, antes dela ir dormir, ela ficava lá, conversando com a imagem de escultura, beijando botando a mão na boca e como estivesse beijando e no quadro, numa imagem de escultura, um demônio, né? Cheia de doença. Por que a imagem de escultura não curou ela? Por quê? Não é Deus, rapaz. Aquilo ali é demônio, rapaz. Aquilo ali vai te levar à condenação eterna. Aquilo ali vai te levar para o inferno. Capítulo 21 de Apocalipse. Fala que os idólatras, você que adora imagem de escultura, preste atenção. Abandona isso. E vai buscar o Senhor, vai ler o Evangelho, para você não ir para o inferno. Porque os idólatras vão ser lançados no inferno. Né? Porque ela não pode fazer nada para tu não, rapaz.
Aqui, ó, tais objetos não respiram, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé sim, Deus sim, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Né? Deus ele é espírito, não importa que os seus o adorem espírito em verdade. Deus não é feito de imagem de escultura, ninguém nunca viu a Deus. Para dizer que Deus é imagem de escultura, não. Deus ele é espírito, não importa que os seus o adorem espírito em verdade. Então imagem de escultura é isso. Né? Capítulo 115 de Salmo fala que imagem de escultura tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, né? Tem pés, mas não anda. Você não vê não quando tem um negócio das neves, da penha, porque a imagem de escultura não vai andando contigo, aí não, ela tem que ser carregada, né? Porque ela não consegue dar um passo. Ela consegue dar um passo, uma imagem de escultura. Já viu uma imagem de escultura andando, falando contigo, piscando o olho? Ela não faz, por quê? Porque é morto, rapaz, aquilo ali é morto. Por nada pode fazer por você. Agora, ele está saindo por R$79,99. Então corre lá, aproveita, compra seu tapete para fazer aquela decoração na sua sala. Tapete fofinho, 1,40 por 2, R$79,99. Tapete de salão grande, é? Olha aí, ó, que promoção boa. Um tapete hoje pra sala, 1,5 m por 2. Tá saindo hoje pra você por apenas R$79,99 na promoção. Pra você que quer decorar a sua sala. Hoje é o último dia da promoção, dia 31 de maio. Último dia da oferta. Um tapete de sala, saindo por apenas R$79. Capítulo 21 de Apocalipse, olha o que é que fala. Bota um forrozinho aí, amigo, um forrozinho. Do São João. Capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, olha o que diz. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Você que é idólatra, se arrepende. Imagem de escultura vai te levar para o inferno. Então abandona isso, joga isso no lixo que para nada serve. Né? Voltando lá para o capítulo 6 de 1 Coríntios. Aqui, ó. Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras. Já falei dos idólatras, nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Ó, pastor nenhum vai pregar isso para você não, que eu vou pregar aqui não, viu? Não prega. Eles não falam desses textos aqui que eu vou pregar para você. Né? São doutrinas de demônio. Eles estão, o quê? Casando adúlteros. Eles estão casando adúlteros. Né? Presta atenção que é o adultério. Não, adultério, irmão, é quando eu estou com a minha esposa, vou lá fora, trago minha esposa, volto para casa, é adultério. Não, isso é fornicação, imoralidade sexual, traição. Né? Então o que é o verdadeiro adultério, irmão? Presta atenção aqui o que é o adultério. Capítulo 16, 18 de Lucas. Né? Fala que o homem não se aparte da sua esposa, que o homem que deixar a sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma que um homem casar com uma repudiada, que é a repudiada deixada pelo marido, né? Da mesma forma comete adultério. Ou seja, vai ser adúltero ele e adúltero ela. Oxe, irmão, aonde, irmão? Capítulo 16, 18 de Lucas, leia lá. Tem mais texto, irmão? Tem. Capítulo 7 de Romanos. Né? Você vai ver onde é que chegou essa questão do divórcio aí. Né? Divórcio para nada serve diante de Deus, para nada serve. E você vai entender o porquê. Capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 3. Preste atenção no que aqui diz. Capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 3.
que diz, que Paulo diz, não sabes que eu conheço a lei? Olha aqui o que é que diz, eu vou ler lá para você. Aqui, capítulo 7 de Romanos, 1 ao 3. Caros irmãos, falo como conhecedor da lei, como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. A mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, está livre da lei, do casamento. Pode casar de novo. Como, irmão? Apenas na viuvez. Oxe, irmão, Agora presta atenção aqui o que está escrito aqui, no versículo 3. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será chamada adúltera. Amém, irmão? Vai com Deus. Né? Ou seja, se casar com outro, enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Você não vai ver esses pastores pregando isso não, porque eles estão casando um bando de adúlteros. Assim como o padre também do mesmo jeito, ensinando as pessoas, conduzindo as pessoas o que é o erro. Né? Pede para ele pregar a verdade para você. Né? Ou seja, está ligado ao marido enquanto ele vive. Se o marido vive e a esposa casar com outra, vai cometer adultério, vai ser adúltera. Né? Vai ser adúltera, porque lá no capítulo 7 de 1 Coríntios fala que a mulher não se aparte do marido, porém se ela se apartar do marido, que não case, fique o quê? Fique só, ou reconcilie com o marido, porque se ela casar com outro, vai ser adúltero e adúltera, os dois vai estar cometendo adultério, os dois, né? Então, irmão, porque tem a questão do divórcio. Jesus Cristo explicou isso, capítulo 10 de Marcos, né? Capítulo 10 de Marcos, os fariseus chegou para Jesus Cristo interrogando ele sobre isso, né? Por isso que você vê essas doutrinas de demônio cheias de adúltero, porque eles não pregam isso aqui que eu vou pregar para você, e eu vou citar qual livro é que eles pregam para dizer que você deve casar de novo, quando na verdade lá não está dizendo que é para você casar, que pode dar a carta de divórcio, pode se separar, porém não pode casar de novo. Se casar, vai ser adúltero, ou volta para o marido, né? Lá não está dizendo que é para casar de novo, capítulo 5 de Mateus. Os pastores, eles escondem esses outros textos, eles escondem, essas doutrinas de demônio, eles escondem, né? Lá vai, continuando aqui, capítulo 10 de Marcos, os fariseus chegou para Jesus Cristo e disse, mestre, foi dito que no passado desse carta de divórcio mandar essa mulher embora, né? Mandar essa mulher embora. Sabe o que foi que Jesus Cristo falou? Quem vos deu esse mandamento aí? Não, Moisés falou que desse carta de divórcio a mulher e mandasse ela embora. Moisés deixou esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês, rapaz. Mas desde o princípio não foi assim, né? Porque Deus criou homem e mulher, deixará o homem seu pai, e se unirá a sua mulher, serão os dois o que? Uma só carne. Não é um divórcio que vai separar você definitivamente não, porque aquele é papel, para nada serve. Porque foi o próprio Deus que ajudou vocês. Porque Deus foi testemunha entre o casamento de vocês, como está escrito lá no capítulo 13 de Hebreus. Esses filhos do diabo não pregam isso não, né? Caso um bando de adultos está levando as pessoas do que para o inferno. Eu vejo lá na Igreja Universal, os pessoal, eu vim do casamento perturbado, não sei o que, hoje eu estou feliz, não sei o que, está no segundo casamento. Eles não sabem ele que está indo para o inferno, porque os adúlteros não vão herdar o reino de Deus, né? E eu vou concluir aqui ainda, no livro lá de capítulo 6 de 1 Coríntios, onde eu vou concluir lá, né? Então os fariseus interrogaram Jesus. Jesus Cristo disse, Moisés deixou esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês, mas desde o princípio não foi assim, porque Deus criou homem e mulher, e deixará o homem os seus pais, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Por isso que lá no capítulo 7 de Romanos fala que pela lei os dois estão ligados, pela lei. Lei de quem? De homens não é de lei de padre, de pastor, de juiz, de advogado que assina lá, se separou, pode casar de novo, está a carta de divórcio, pode casar de novo. Não, você casar vai ser adúltero, diante de Deus você vai ser um adúltero e adúltera, né? Não pode casar de novo.
Né? Porque o que Deus se juntou não separa o homem, o que Deus juntou não separa o homem. Mas os pastores e padres ficam dizendo, ó minha filha, pode ser feliz, viu? Pode ser feliz, pode se separar, casar de novo, viu? Pode ser feliz, aí vai ser feliz aqui e vai para o inferno, né? Porque os adúlteros não têm herança no reino de Deus, né? Capítulo 13 fala que os adúlteros vão ser julgados, porque Deus diz mesmo assim, ó, Paulo lá escreveu lá em Hebreus, né? Paulo escreveu lá em Hebreus, presta atenção no que está escrito aqui em Hebreus. Ó, pede para o teu pastor e teu padre ler isso aqui para tu. Esse livro que eu citei, capítulo 16, 18 de Lucas, capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 3. Pede para ele ler também Marcos 10, né? Marcos 10. Pede para ele ler também capítulo 6 de Marcos, que é onde? Né? O maior profeta já nascido de mulher, quem é ele, irmão? João. Foi condenado, teve a cabeça arrancada por quê? Porque ele pregou sobre o adultério. Foi morto. Né? Por causa da Herodias. E do adúltero lá, Herodes. Que não era lícito ele tomar ela por esposa, porque ela era a esposa do seu irmão Filipe, e Filipe vivia. Né? Filipe vivia. E por conta dele ter falado lá, né, ter falado lá de dizer, ó, não é lícito tomar essa mulher por esposa, porque ela é a esposa do teu irmão Filipe, né? Então por isso que aconteceu o quê? Que ela pediu para que João fosse preso. Então depois aconteceu que ele foi morto, João, por conta disso. Fala o quê? Quer falar? Pode ser. Rapaz. Pregando, né? Porque tá difícil, né? Hoje em dia você achar uma pessoa para pregar, porque a igreja está igreja. Aí essa passagem da igreja são mais gente, né? A igreja somos nós, tá? A gente tem que ir atrás das almas, não deixar as almas negligenciadas. Tem que ter um cuidado dentro do mar. Aí de vez em quando eu não jogar debaixo ali, eu pago o pastel. Tá vendo, meu irmão? Isso Eu não dou dinheiro, mas pago o pastel. Não, mas vai estar certo, vai estar certo. Não dá dinheiro. Não, esses caras vão pegar e vai usar droga, né? Eu estava almoçando ali no restaurante ali, aí eu comendo, a mulher deixou um pouco de comer, dois pratinhos. Deixa aí, vai ficar com o que eu faço. Eu sou. Que certo é que não somos, né? Somos todos. Mas isso aí, né, tá contando lá no céu. Porque o Espírito fala no capítulo 25, né? Que se a gente, tudo aquilo que a gente tá fazendo, se fizer os pequeninos, a gente tá fazendo. Ah, tá fazendo. Né? Então, meu irmão, obrigado. Ei, como é o nome do irmão? Genival. Genival. Eu sou Satisfação, presbítero meu irmão. afastado. Não, meu irmão, você tá afastado não. Você crê em Jesus Cristo. Você Creio mais do que muito que está lá dentro. Não, com certeza. Quem não crê esses caras que estão dentro desses templos aí, essas pessoas estão sendo erradas. Deus me livre. E essas pessoas daqui, as pessoas do global, essas pessoas que estão por aí, não vai pegar a vida. Não. Mas pelo menos você está tendo o conhecimento da verdade. Amém. Mas aí, meu irmão, essas pessoas que estão com saúde. Com certeza eu vou começar, vou começar a botar devagarzinho. Você não vai de uma vez, não, tem que ir devagarzinho. Com certeza. Amém, meu irmão, amém. Obrigado. Aqui, ó, capítulo 13 de Hebreus, olha o que aqui diz sobre o casamento. Sobre você que é adúltero, o verdadeiro casamento e os adúlteros, presta atenção, olha o que aqui diz, ó. Capítulo 13 de Hebreus, no versículo 4, que diz assim, ó: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Imorais, aqueles que praticam imoralidade sexual fora do casamento, os adúlteros, aqueles que se separou e casou de novo, enquanto seu cônjuge vive. Né? Os adúlteros vão ser julgados. Você que casou aí na segunda vez, você que está no segundo, terceiro, igual aquela Gretchen lá que casou 20 vezes. Né? Estão virando adúlteros. Se não se arrepender e não largar, essa pessoa que você está num segundo casamento, pode ter certeza, viu? Vai ser condenado. E eu vou chegar lá, vou finalizar. Então se arrepende quando dá tempo.
né? Vá ler os escritos, vá ler o Evangelho, porque é aqui que está a salvação, é no Evangelho. Não é em doutrina de demônio que está conduzindo você ao inferno, não. Vá ler o Evangelho, vá conhecer a verdade, que pode ser enganado por essa doutrina de demônio. Né? Lá no capítulo 16 de Malaquias, capítulo 2, 16 de Malaquias. Claro que ele vai ler capítulo 3, 10, né? Para arrancar dinheiro. Pede para ele ler capítulo 2, 16 de Malaquias. Né? Eles não lê, sabe por quê? Porque eles não querem que você conheça a verdade. Deus, ele falou, eu, o Senhor, odeio o divórcio e todo aquele que cobre com violência as suas vestes, ou seja, aquele que cobre com violência, aquele que se separou e vai casar de novo. Né? Pede para ele ler Malaquias 2,16 para você ver. Seja a Testemunha de Jeová que está aqui, seja a Igreja Universal, Batista, Adventista, a Assembleia de Deus, né? Pede para eles ler isso aqui sobre o casamento, ver se eles lê, eles não lê, porque eles têm medo. Porque eles têm medo do quê? Para ser coagido pelo Ministério Público, se falar da idolatria, né? Tem medo de ser preso, não é tolerância religiosa. Se falar dos homossexuais, eita, é homofobia, vai ser preso. Quer para me prender? Já me ameaçaram de prisão, já estou aqui, firme e forte, com o Senhor pregando a verdade. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem ouvido, a paz, irmão. Amém, amém. É como Jesus Cristo disse, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem dá ouvido, deu ouvido, salvou. Quem não deu ouvido, pronto, o inferno aguarda. Né? A gente tem que pregar a verdade. Aqui, ó, digno de honra, seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza e o leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pronto, o adultério é isso. Né? Vou voltar lá para o capítulo 6, a partir do versículo 9 de 1 Coríntios, lá vai. O casamento é para sempre, até que a morte o que o separe. Não foi essa declaração que tu fez? Não é até que um divórcio, um papel o separe, não. É até que a morte. Por isso que lá em Romanos 7 fala que é que pela lei, né, está ligado a mulher ao marido. Se morrer, está livre da lei, pode casar de novo. Você me declarou até que a morte separa, até na doença, na dor, né? Eu nunca casei, não. Eu nunca casei. Né? Eu já tive um relacionamento, foi namoro, foi namoro, né? Daí em diante, eu acho que Deus já estava já me instruindo para isso, para pregar o Evangelho, né? E hoje eu estou aqui, né? Tem que pregar o Evangelho, pregar a verdade, né? Deus me levantou para isso, para pregar a verdade, porque dentro dessas doutrinas de demônio não estão pregando, estão conduzindo as pessoas para o inferno, né? Lá vai, capítulo 6 de 1 Coríntios, vou voltar para lá. Repetindo aqui de novo, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, homem com homem, mulher com mulher, gay, lésbica. Aí, irmão, é homofobia, ó, tu vai ser preso. Pedro, tu acha que eu tenho medo de polícia vir aqui me prender, Ministério Público, tu acha que eu tenho medo? Já fui ameaçado já? Estou firme aqui, pregando o Evangelho, porque está escrito aqui. No Evangelho está escrito, os homossexuais não vão herdar o reino de Deus. Se você é homem e está com outro homem, se arrependa. Vá casar com mulher. Casamento é entre mulher e homem, porque Deus criou homem e mulher. Deus não criou homem com homem, é Ivo e Adão, né? Ivo e Adão. Não criou Adão e Ivo, né? Deus criou Adão e Eva. Casamento é entre homem e mulher. Passou disso é doutrina de demônio. Tem até doutrina de demônio aí, né? Homem com homem, né? Dizendo que não é que não está escrito, dizendo que não fala dos homossexuais, né? Mas fala aqui, viu? O Evangelho fala. Porque esses filhos do diabo, pastores, e essas doutrinas do demônio não falam sobre, não pregam o Evangelho para você. A verdade. Eu já fui ameaçado já, rapaz. Né? Como eu estou falando, eu não tenho medo não. Pode chegar aqui e filmar eu, pode chamar a polícia aí, pode chamar quem for. Eu tenho que pregar o Evangelho, a verdade para você. Continuando aqui, ó. Os homossexuais. Isso aqui é para você. Eu vou citar alguns livros para você se arrepender, porque senão, quem pratica imoralidade sexual vai ser lançado no inferno.
Né? Se arrepende, enquanto há tempo, enquanto tu está em vida, porque depois após a morte segue-se o juízo. Capítulo 9 de Hebreus. Que hora a gente fez hoje? 5 horas da tarde. Então corre, não perde tempo, aproveita. Ainda dá tempo de você passar na Mega Top, porque a loja fecha de 5 horas da tarde. É isso mesmo, às 17 horas. Passa lá, promoção. Você que está aí, passeando pelo centro, hoje promoção de copo. Tá ali os pessoal da Universal ali, ó. Na porta ali, né? Só ouvindo o evangelho aqui, eu pregando aqui sobre essa doutrina de demônio aqui. Né? Dura ali com cara feio, mano. Só vocês vendo. Por quê? Porque estão pregando mentira pro povo. Tá pregando sobre o segundo casamento, pregando sobre o adultério, né? Não tem coragem de pregar a verdade, né? Então eles ficam tudo com cara feia, porque muitos deles ali, infelizmente, estão no adultério, estão no segundo casamento, estão né, na imoralidade sexual, né? Estão vivendo no pecado, né? Fala da ganância, né? Fora a ganância, como falar em 2 Pedro capítulo 2, né? Porque esses caras já estão condenados. Aí muitos deles ficam ali no meio do... né? Estão ali de frente à igreja, só observando, né? Vamos continuar aqui, só está esperando só Tá esperando ali o som ali passar. Continuando aqui, ó. Aqui, ó, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, né, nem os que se entregam às práticas homossexuais. Pronto, vou parar aqui. Homossexual, preste atenção. Você que é homossexual, mulher com mulher, homem com homem, se arrepende enquanto há tempo. Porque os homossexuais não têm herança no reino de Deus, não. Né? Porque Deus criou homem e mulher, casamento é entre homem e mulher. Passou disso, né, é doutrina de demônio. Né? Levítico capítulo 18. Falou, não deite um homem com outro homem, né? Porque vai cometer abominação, né? Vai cometer abominação. Já no capítulo 20 fala que não se deite um homem com outro homem, como se fosse mulher, né? Ambos cometeram abominação, ambos devem morrer. Antigamente era assim. Se tivesse ali homossexuais entre os povos ali, porque o próprio Deus estava ali entre eles. Se tivesse idólatras, se tivesse adúlteros, o homem pegando a mulher do outro, né? Ou a mulher pegando o homem né? A mulher pegando o homem da outra lá, era apedrejado, era morto. Antigamente era assim. Vai ler lá Levítico, né? Vai ler Levítico lá para você ver, né? Então era morto, apedrada. E hoje, irmão, hoje a gente está vivendo o tempo da graça. Jesus Cristo está te dando o tempo de tu se arrepender, né? Porque se morre sem Cristo, se morre sem a salvação, porque a salvação é só Jesus Cristo. Porque quando você abandona um pecado e vive para Cristo, você abandonou, pronto, então não vai estar escrito no livro da vida, você vai ser salvo. Porém, se você continuar e morrer, segue-se o juízo, vai ser lançado no inferno. Porque capítulo 9 de Hebreus 27... 9 de Hebreus 27, fala que está determinado o homem morrer uma só vez, e após isso que é o juízo. Pronto, morreu, céu ou inferno, um dos dois, né? E lá em 1 Timóteo fala que os homossexuais vão ser julgados. 1 Timóteo fala que os homossexuais vão ser julgados, né? Porque a lei foi feita para quem? Para os homossexuais, os assassinos, que matam pai e mãe, os que cometem imoralidade sexual, os idólatras, né? Então se arrepende quanto a tempo, você que é homossexual, né? Porque antigamente Deus destruiu uma cidade que só tinha imoral. Os povos cometiam imoralidade sexual, do pequeno ao maior, Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo do céu e matou tudinho, destruiu, fez todo cinza. Por quê? Por causa da imoralidade sexual daquele povo, né? Então Deus matou todo mundo, né? Então você que é homossexual, se arrepende. Eita! Hoje é que você será o seu, Fabrício premiado.
Aqui, ó. Nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Aqui, ó. Nem os ladrões, nem os avarentos. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou outras drogas. Você que está na maconha, na droga, no cigarro, abandona isso. Né? No alcoolismo, na cachaça. Isso aí também vai te levar à condenação eterna. Então abandona enquanto é tempo. Porque isso vai te levar à condenação eterna. Ou outras drogas, nem os caluniadores, nem os estelionatários, pastores e padres, estelionatários, pilantra que prega mentira para arrancar dinheiro seu. Né? Se enriquecendo às custas do povo, enquanto o povo está lá passando fome dentro lá desses templos. Né? Praticando o que? O satanismo, que é a fogueira santa, oferecida aqui a Moloque. Igual esse daqui, ó, do satanista aqui do R, né? Que era o prefeito daqui, que fez essa abominação aqui, ó, oferecendo sacrifício ao diabo. Né? Tá aí o sacrifício que foi oferecido ao diabo aí, ó, o R. Né? Você deve estar sabendo quem eu estou falando, é o R. Né? E esse satanista aí, desse governador, por isso que você está vendo a cidade hoje, João Pessoa, sendo uma das primeiras do Brasil, em termos em termos de turismo, né? Em turismo. Está em primeiro lugar, João Pessoa. Por quê? Estão oferecendo sacrifício ao diabo. O satanista daqui ofereceu, está aqui o altar aqui na frente. Né? Os políticos aí também sendo coniventes. Por quê? Porque a maçonaria está lá dentro. A maçonaria, ela controla, como eu falei, o sistema religioso e o sistema político. Né? Nem os estelionatários, esses pastores e padres que pregam mentira para arrancar dinheiro seu, não herdarão o reino de Deus. Pronto. Abandona o adultério, a idolatria, a droga, né? A maconha, abandona o cigarro, porque isso vai te levar para o inferno. Né? Abandone enquanto há tempo, porque a salvação é só em Jesus Cristo. Né? Aqui o que é que fala aqui embaixo? Quando você abandona tudo isso, ó. Assim foste alguns de vós, mas vós contudo foste lavado e santificado e justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Né? Quando você se arrepende e entrega a vida para Cristo, você é santificado e lavado pelo sangue do Cordeiro, né? E justificado. Então você é salvo. Não é preciso você ir para doutrinas de homem, não. Vai para a tua casa. Começa a ler a Bíblia. Começa a louvar o Senhor. Começa, né, a buscar ali com os seus parentes ali. Na sua casa mesmo você pode se reunir. Não é ir para a doutrina, não. Isso aí é comércio. Né? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, como eu falei. Né? Que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Isso aí é comércio. Tudo para comércio, tudo para a ganância do homem. Os caras tudo enriquecendo nas custas do povo. Né? Ó, aqui, ó, começa aqui CNPJ, CNPJ ali, CNPJ aqui, pronto. E uma igreja, entre aspas, CNPJ também, universal, mundial, que fica ali atrás. Aí a Igreja da Graça também, desgraçando a vida das pessoas, né? Pede para ele vir aqui ajudar as pessoas que estão aqui, ó, necessitadas. Ou as pessoas que estão lá dentro, eles querem só arrancar dinheiro, são pilantras. Né? A serviço de quem? Da maçonaria, porque o próprio Edir Macedo é maçom. Né? O Valdemiro, ele foi elevado ao cargo lá da maçonaria. Tá aí um vídeo aí. Eu tenho esse vídeo aqui ainda no meu celular. Na frente do povo no altar. O povo lá do maçom, foi lá o maçom consagrar ele, elevar ele a um cargo maior da maçonaria. Né? Ou seja, doutrinas de demônio. Por isso que lá no capítulo 4 de Timóteo, né, no 1 ao 2 fala que o Espírito diz que no final dos tempos as pessoas vão se apostatar da fé para dar ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Pronto, aí, tá aí. Aí você vai lá fazer sacrifício, né? Você vai lá dar dinheiro, dízimo, não é dízimo, irmão. Não, o dízimo é para os ovos e as viúvas.
né? E por levida. No passado, hoje não existe esse negócio mais. Você pode o quê? Ajudar uma pessoa, ofertar uma pessoa que está na rua, que está doente, comprar uma cesta básica, um negócio, ou uma pessoa que estão aqui, moradores de rua, comprar alimento. Vê se eles fazem isso, não fazem. Olha que tem dinheiro com força lá dentro, isso. É carro forte, mas carro forte. Vai para a Universal de tempo de fogueira Santa ali da Universal para tu ver. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores, rapaz. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Hoje diminuiu por causa do Pix, né? Que é o Pix. Hoje é cartão e Pix hoje. É cartão e Pix. Aí ele já está lá em cima no altar, ó. Você quer fazer seu sacrifício? Traga aqui, ó. 50 mil, pronto. Tá aqui o cartão e o Pix está aí, viu? Na carteira. Carteira é como era de escola. Eu não sei como é que ele fala ali. A poltrona, eu acho. Né? São o quê? Doutrinas de demônio. Manda eles pregar a verdade. Né? Os pastores que estão lá dentro, muitos deles, né? Principalmente da Universal e outras, da Assembleia de Deus, estão saindo de lá de dentro, estão conhecendo a mentira que eles estão praticando lá dentro, porque está vendo que tudo é ganância, porque esses caras recebem salário. Alto salário, não é saláriozinho não, viu? Esqueça, pastor não recebe saláriozinho, um saláriozinho que tu recebe dentro dessas lojas não. Né? É alto salário, é 12 mil, 20 mil, 50, né? Igual o pastor José Carlos de Lima, que recebe mais de 100 mil. Tem até casa aqui, viu? De luxo aqui. Né? Está sendo denunciado pelos próprios pastores lá de dentro, que estão saindo lá de dentro, estão denunciando. Ali em Jaguaribe. Né? A sede não fica lá em Jaguaribe? Pronto. Né? Doutrina de demônio, tudo que é para ganância, tudo dinheiro. Esses caras querem dinheiro, rapaz. Esses caras gostam de dinheiro. Agora quero ver eles ajudar as pessoas. Ajuda não, são filhos do diabo. Por isso que lá, capítulo 4 de Timóteo fala, que vão vir muitos, né? Espíritos enganadores. Né? Jesus Cristo disse, ó, vai vir muitos em meu nome, viu? Dizendo que é Cristo, dizendo que sou eu, mas vão enganar muitas pessoas, viu? Cuidado para que vocês não sejam enganados. Né? Porque eles vão fazer prodígio para enganar, se for possível, até os próprios escolhidos. Mas se você está aqui, ó, lendo o Evangelho, você não é enganado por esses filhos do diabo, não. Né? Não é enganado. Então, se arrepende quando dá tempo. Larga a idolatria, imagem de escultura, essas abominações, Maria, Aparecida, tudo demônio. É o mesmo demônio que está na macumba, está lá também, na feitiçaria. Né? Larga também o adultério, se separou, casei de novo, irmão, ó, e agora? Se separa e pronto, fica só, ou volta para o teu real marido, né? Para o teu verdadeiro marido. E o que mais, irmão? Larga a droga, larga o cigarro, né? Larga a cachaça, que isso aí vai te levar à condenação eterna. Larga, porque o inferno vai levar muita gente para o inferno. Quer dizer, o inferno vai levar muita gente para o inferno, não. O pecado vai levar muita gente para o inferno. Então abandone enquanto há tempo. Né? Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Ouça, dê ouvido. Né? Porque Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é nele, que tem que crer nele, porque é ele que vai salvar você. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Se você crê em Jesus, você vai ter a vida eterna. Se você não tem Jesus, morte eterna, inferno. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus te abençoe. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Pai, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, já estou encerrando aqui já. A abominação ali, o altar ali, esse que é o diabo. Que foi oferecido ao diabo. Uma pessoa foi oferecido ao diabo. Essa é a primeira cidade aqui que mais
tem turista aqui de João Pessoa. Então, estou encerrando aí, Deus abençoe vocês, fica na paz. Buscar o Senhor, meu irmão, busca Ele, porque a salvação está só nele. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. E passando por um problema aí, né? Por isso que vocês não têm visto eu muito pregando o evangelho aqui, mas eu tava passando por um negócio aí, tá entendendo? Mas eu ia falar, irmão, eu não vou falar não. É um problema pessoal aí. Então, a luta vem. Jesus Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem com ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tem que pregar, tem que pregar a Bíblia, né? Tava pregando aqui os pastores ali, o obreiro, ou não sei o que é, os idólatras da Universal ali, tava já com o cara feio ali já. Eu tô nem aí, tem que pregar a verdade, tem que pregar todo o sistema mesmo, né? Não deve temer não, polícia, ministério público, sei o que for, a gente tem que pregar a verdade. Doa a quem doer, né? Não vejo ninguém aqui pregando aqui sobre isso. E às vezes eu encontro os irmãos ali pregando ali o evangelho, claro, que eles estão fazendo ilha também, né? Mas assim, meu irmão, quem vem pra rua pra pregar, geralmente é quem tá na Assembleia de Deus. A Universal não, a Universal só vem entregar jornalzinho pra deixar as pessoas lá dentro do sistema, né? Infelizmente. Né? Mas assim como o pessoal da Testemunha de Jeová que tá aqui atrás da árvore aqui, tá ouvindo aqui também. Tem até um senhorzinho ali que olhou pra trás e correu, porque sabe o que eu tô falando ali, né? Tá doendo mesmo, mas tá rindo ali, mas com raiva, né? Infelizmente, então tem que temer não a ninguém não, tem que pregar o evangelho mesmo, do aqui do ele. Então, Deus abençoe vocês aí, fica na paz, vamos anunciar o evangelho de Cristo. Estou esperando o pastor chegar. Irmão, eu acho que não sabe, né? Mas eu tenho uns panfletos que eu compro aqui, né? Em torno mais ou menos. Eu compro não, na verdade foi uma direção que Deus me deu. Comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a todos os rascunhos ali. É um testemunho bem rápido que eu vou dar aqui. Aí depois eu vou estar contando sobre o meu testemunho. Até chegar essa parte. Aí eu estava ali, menor, comecei. Eu tinha os escritos, o rascunho. Aí desses rascunhos eu peguei, criei o panfleto, entendeu? Aí eu fui para uma gráfica, mandei fazer, aí na outra gráfica quando fez, saiu tudo fez esborrado, eu tava evangelizando, o pessoal falava para mim, rapaz, eu não tô conseguindo ler não, tá? Porque tava esborrado, tá? Ou seja, já foi uma luta aí já. Aí daqui a pouco eu já fui para outro, procurei outra gráfica, pronto. Aí essa gráfica aí é o que há mais de ano, mais ou menos um ano. Mais de ano já, mais de um ano e meio mais ou menos, já vem fazer esse panfleto pra mim. Né? Aí eu pago lá, o valor é 220 mais ou menos que eu pago, é em 2.500 panfleto. 2.500 panfleto. Aí esse rascunho da Bíblia lá que eu aí criei, depois eu vou estar postando aqui. Eu acho que eu já deve ter postado aí já o panfleto. Eu vou estar postando depois no canal. Né? Aí eu criei esse panfleto e mandei pra gráfica e eles colocaram. Fez lá, tal, eu tava lá com ele lá, ele criando lá os textos, né? Aí eu fiz, aí saiu esse panfleto. Eu prego esse evangelho, né? E eu faço isso, meu irmão. Eu faço isso porque Jesus Cristo tem me dado tem me dado aí tem me mandado eu ir, na verdade, tem mandado eu ir fazer o item, né? Então a gente tem que fazer, mesmo. Aí eu tô só esperando chegar os panfletos para começar a completar. Estou por enquanto só pregando aqui. Então Deus abençoe vocês, fica na paz, tá bom, meu irmão? Deus abençoe vocês, estou encerrando aqui.